Deus não desistiu da humanidade caída. Aleluia. Deus, Ele não desistiu, irmãos. Ele não desistiu. E Ele não desiste de mim e de você. Aleluia. Glória a Deus. Ele não desiste, irmãos. Aleluia. E a palavra do Senhor se refere, aleluia, aleluia, à criação de Deus. O começo de tudo, quando Deus cria os céus, a terra, Deus, aleluia, diz, haja isso, aleluia, acontece, aleluia. A Bíblia também vai dizer que Deus, aleluia, forma o homem no pó da terra. Aleluia. E quando Ele forma, irmãos, o homem no pó da terra, aleluia, Ele coloca em um lugar chamado Jardim do Éden. Aleluia. E Ele vê que o homem, aleluia, estava, aleluia, solitário. E então Ele forma, aleluia, a mulher da costela do homem. Aleluia. E quando Ele forma, irmãos, Ele dá instruções, aleluia, para eles. Ele diz para que eles não, aleluia, que ele viesse comer de todo o fruto da árvore, aleluia, que existia naquele lugar chamado Jardim do Éden. Mas Ele diz para que eles não viessem tocar ou comer, aleluia, numa árvore, aleluia, que tinha o poder de abrir os seus olhos, que tinha o poder de trazer a queda, que tinha o poder de trazer o pecado, irmãos. Aleluia. Deus, Ele dá essa instrução a Adão. Mas a Bíblia vai dizer que eles não deram crédito, que eles não obedeceram a instrução de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Eva estava desapercebida. Eva estava, aleluia, com seus pensamentos, talvez em outros lugares, mas não, aleluia, com seus pensamentos na palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que a serpente, ela se aproxima de Eva. E a Bíblia vai dizer que a serpente conversa com Eva. E a Bíblia vai dizer que a serpente, ela vem com verdades, mas ela também vem com engano, ela vem com mentira, irmãos. E a Bíblia vai dizer que Eva olhou para aquela árvore, aleluia, do conhecimento do bem e do mal. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ela desejou, ela cobiçou, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ela pega o fruto do conhecimento do bem e do mal. E ela come e dá a Adão. Irmãos, enquanto eles comem, aleluia, esse fruto, a Bíblia vai dizer que eles olharam para si e eles enxergaram que eles estavam nus. Porque antes de comer desse fruto, irmãos, havia inocência, havia pureza, havia santidade. Até o momento, aleluia, que eles caíram em transições. Até o momento que eles pegaram e tomaram aquele fruto proibido, aleluia, comer aquele fruto, irmãos. E veja, irmãos, que a desobediência ela vem desde o princípio. Veja que o pecado surgiu, irmãos, em um lugar, aleluia, que não havia pecado. Um lugar que não existia pecado. Mas pela escolha que Deus entregou ao homem, irmãos, o livre-arbítrio, a escolha do homem trouxe a sua vida. Aquilo que Deus entregou para mim e para você, o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio. Aleluia. Quando nós decidimos, aleluia, não atentar a palavra do Senhor, não obedecer a palavra do Senhor, irmãos, aleluia, a queda vem em seguida. Porque eles ouviram a palavra, mas eles desobedeceram as instruções da palavra de Deus. Irmãos, em toda queda, todo pecado, existem consequências. Aleluia. E a consequência
a queda de Adão e Eva? Aleluia, foi a separação de Deus. Aleluia, eles não foram somente separados, aleluia, de Deus, mas eles foram expulsos, aleluia, daquele lugar, aleluia, chamado jardim, ou seja, um lugar de descanso, um lugar, aleluia, que era para estar lá, para ele viver e irmãos, o descanso da alma, mas pela desobediência do homem, aleluia, pela dureza do coração do homem, aleluia, trouxe, aleluia, a queda. Veja só, irmãos, que Deus, Ele é um Deus amoroso. O homem estava apartado dele, o homem estava separado dele, porque houve a queda. E depois, aleluia, que eles caem em pecado, depois que eles olham para eles e veem a sua nudez, aleluia, eles saem à procura, aleluia, de figueiras para se cobrir, irmãos, cobrir a sua nudez, cobrir o seu pecado, cobrir a sua vergonha. E a Bíblia também vai dizer, irmãos, que na viração do dia, como era costume de Deus vir até aquele lugar chamado Jardim do Éden, a Bíblia vai dizer que Deus ele chega até a presença deles e Deus diz: onde estás? Adão, onde estás? Veja, irmãos, Deus procurando o homem, aleluia, depois da queda. Aleluia, por quê, irmãos? Porque Deus ele procura o homem, irmãos, porque eles estavam separados de Deus. Eles tinham transgredido a palavra de Deus. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande. Deus ele não deixar o homem desamparado, irmãos. Mesmo tendo caído. Mas Deus também não aboliu, irmãos, as consequências do pecado, a consequência da desobediência da palavra de Deus. Deus buscou o homem, Deus não desistiu do homem, Deus não desistiu da humanidade, Deus não desiste de mim e de você, irmãos. Mas existem consequências, irmãos, consequências que o pecado traz sobre as nossas vidas. Aleluia, Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus perdoador, irmãos, mas existe consequência, irmãos. E a consequência, irmãos, foi o que, irmãos? A separação. A consequência foi a morte espiritual. A consequência, aleluia, foi eles terem saído daquele lugar que era para eles estar até hoje, irmãos. Deus expulsou eles do jardim. O homem estava dentro da eternidade. O homem estava dentro de um lugar de descanso, irmãos. Mas o homem decidiu, irmãos, aleluia, trilhar, buscar por caminho, irmãos. E Deus, nessa noite, Ele quer trazer para mim e para você, mostrar para mim e para você, que mesmo Ele sendo um Deus que não desiste de mim e de você, aleluia, mas é um Deus que também, Ele não interfere, aleluia, nas consequências de nossas escolhas. Se nós escolhermos viver uma vida, aleluia, de pecado, Ele não vai interferir, irmãos, aleluia, nas consequências que virão, irmãos. Aleluia, Deus, Ele pode sim nos perdoar, mas a consequência ela vai vir. Aleluia, a consequência do pecado ela vai vir. E tem pessoas, irmãos, na Bíblia, aleluia, que não chega, aleluia, a uma misericórdia. Porque tem pessoas que não têm a mesma oportunidade que outras. Tem pessoas que morrem no pecado. É uma consequência pior. É uma consequência que leva a alma ao inferno. E Jesus, Ele quer trazer nessa noite, aleluia, alguns homens de Deus, pessoas que tiveram a oportunidade, aleluia, de servir a Deus, que tiveram a oportunidade de olhar com o Senhor, de obedecer a palavra de Deus, mas que procuraram, aleluia, a desobediência. E Deus, Ele quer trazer para mim e para você hoje,
aleluia, as consequências do pecado. Todo pecado existe uma consequência. Aleluia, não se engane. Aleluia, todo pecado, irmãos, tem uma consequência. Todo pecado, todo ato, aleluia, de escuridão, todo ato, aleluia, de pecado tem uma consequência. Aleluia. E a Bíblia, aleluia, vai mencionar, aleluia, de dois irmãos. Aleluia, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Aleluia, a Bíblia vai relatar de dois irmãos e a consequência de um pecado que foi, aleluia, feito, irmãos. Mas não foi, aleluia, por advertência, porque Deus, Ele sempre está nos advertindo, aleluia, para nós não devemos cair em pecado. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que esses dois irmãos, um era cuidador de ovelhas, cuidava de ovelhas, o outro era agricultor, cuidava da terra, plantava. E a Bíblia vai dizer que um se levantou, aleluia, ele levantou um sacrifício a Deus, entregou, aleluia, aquilo que ele achava que era para ter entregue, irmãos. Ou seja, ele achava que era o seu melhor. Aleluia, Caim. Ele pega o fruto daquilo que ele tinha plantado e ele levanta em sacrifício a Deus. Irmãos, e a Bíblia vai dizer que depois de alguns dias, a Bíblia vai dizer também que Abel, seu irmão, também ele, aleluia, ele toma, aleluia, uma poção, aleluia, daquilo, aleluia, ele, aleluia, entendeu no seu coração que era para ser entregue ao Senhor. E o mais interessante, irmãos, que quando Caim, aleluia, ele entrega a Deus o sacrifício a Deus, aleluia, Deus, ele fica em silêncio. Mas quando depois, com o passar de alguns dias, Abel também levanta, aleluia, o sacrifício a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que quando Abel levanta o sacrifício a Deus, a Bíblia vai dizer que Deus se agradou do sacrifício de Abel. E aí, irmãos, onde veio, aleluia, a ira, a raiva do irmão de Abel, Caim. A Bíblia vai dizer, aleluia, que o seu semblante decaiu, que o seu semblante mudou, irmãos. Porque